Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Lacerda e nossa aula de hoje vai ter 3 movimentos de vanguarda. Nós vamos entender um pouquinho tudo que diz respeito a essa história de vanguarda, a arte que vai à frente do seu tempo, que puxa as outras artes para a transformação. Mas antes disso, eu quero tocar aqui para vocês aquele refrãozinho legal, gostoso, que você vai fazer muito bem em aprender para cantar comigo, mandar lá no chat, lá para a gente ver como é que você está se saindo, tá bom? Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. Vamos falar hoje sobre o impressionismo, sobre o pós-impressionismo e também sobre o expressionismo. São 3 movimentos aí muito fortes que mexeram com as artes, com a cabeça das pessoas, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, vamos lá para a nossa tela. São as vanguardas artísticas europeias, são movimentos que começaram lá na Europa, né? Então eu dividi, muita coisa para a gente discutir aí, eu dividi em 2 partes, né? Nós dividimos em 2 partes. E aí nós vamos ver o seguinte, né? Em primeiro lugar, vamos entender o que é vanguarda, né? Essa palavrinha aqui, ela tem um significado muito forte, né? A vanguarda, ela tem várias nuances, né? Tem vários significados. Por exemplo, no exército, né, nas batalhas, os que vão à frente é a infantaria, a guarda avançada, a avant-garde, a guarda que vai na frente. É um termo trazido do francês, né? É um termo que vem que foi assim absorvido, né? A palavra não é nem assim junta, né? É separada em francês e é avant-garde, mas aí trazendo para as artes, as vanguardas são aquelas primeiras manifestações que os artistas começam a fazer, né? Procurando se diferenciar da arte já existente, né? Porque é o tal negócio, depois de 10, 20 anos, alguns anos, todo mundo obedecendo uma mesma cartilha, né? Todo mundo fazendo as coisas do mesmo jeito, vai ficando meio que saturado. Então, alguns artistas aí vão encontrando outros caminhos. Aí, quando pensa que não, um grupo se junta àqueles primeiros lá e aí vão fortalecendo, lá surge uma nova tendência, né? Então, nós estamos vendo aqui 3 desses movimentos, aqui nós vamos ver com cuidado, né? O que aconteceu para o pessoal chegar e começar a fazer esse tipo de arte aqui, né? Chamada que depois ficam conhecidos, né? E as pessoas colocam um apelido nesses movimentos, né? Então, o impressionismo, aí depois do impressionismo teve gente que foi mais além aí, e aí começou a ter o pós-impressionismo, que já foi uma fase de transição entre o impressionismo e o expressionismo, que já é um outro movimento. Isso também não significa que termina um, acaba o outro, que não tem mais nenhuma conexão entre um e o outro. Muito pelo contrário, alguns elementos continuam permeando a manifestação artística. Vamos ver aqui mais, vamos entender um por um aqui, e seus artistas, né? Seus capitães, né? Então, o primeiro dele aqui, ó, é o impressionismo. O que é isso aí, tá? Esta pessoa aqui, né, o Claude Monet, né, que é um dos primeiros artistas que tiveram grande destaque com uma obra que recebeu esse nome aí. Tem até uma história curiosa, né, que chama de impressionismo, porque ele fez o seu quadro e colocou o nome dele de Impressão do Nascer do Sol, né, em 1873. Então, foi tirada daqui, foi esse nome, né? Veio daí. Mas vamos lá. A arte impressionista se iniciou na França.
ainda na chamada Belle Époque. Aquela história da França que eu contei, né? Que a França era o que era de mais chique, o que era o must, né? Era o obrigatório, era assim, todo mundo para estar na moda, estar na onda, estar no destaque, ser chique, né? Tinha que absorver a maneira de vestir, as coisas lá da França, né? O modo de ser, de viver. Que nos Estados Unidos chama-se American Way of Life, né? Modo de vida dos americanos. Então, esse período aqui é um período entre as guerras, que houve uma profunda transformação cultural. E a característica maior desse movimento aí era a tranquilidade, o otimismo. Acabou a guerra, né? E aí teve seu início em 1871 e se prolongou até 1914. Começou num século e foi até um pouquinho depois do início do outro, né? Então, nesse quadro aqui, a grande preocupação do Claude Monet, né, eram as pesquisas com a luz solar refletida nos seres humanos e na natureza. Essas pesquisas eram assim, o cara ficava lá num certo ponto, lá num certo local, o dia todinho, de vez em quando, de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora, ele ia lá e fazia o mesmo quadro, né? Ele fazia. E aí, como a luz do sol se modificava, então ia acontecendo as diferenças. A gente observa isso, se a gente for assim, ver o pôr do sol, a gente vai vendo, né, que conforme vai escurecendo, conforme quando é o nascer do dia também, né, a gente vai vendo que pouco a pouco a luz vai chegando e as cores e as coisas vão se transformando. Então, essa aqui é a grande jogada do Claude Monet, né, com o seu quadro aqui, Impressão, ao nascer do sol. E aí também, o Claude também ele fez o quadro Mulheres no Jardim, né? E aí foi o primeiro, né, que ele fez, que inaugurou essa fase em sua pintura, né? Então, novamente aqui, vamos frisar aqui que a preocupação dele sempre era o reflexo da luz solar nos seres humanos e na natureza conforme as horas iam passando, né? Conforme a força, o aumento da luz ia trazendo essas modificações, tá? Então, a luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, tornam-se o principal elemento da pintura, né, desse grupo aí, né, dos impressionistas. A maior preocupação deles, né? Sendo que, geralmente, as telas eram pintadas ao ar livre para que os pintores pudessem capturar melhor as variações de cores da natureza. Então, nós vemos aí que era essa a maneira deles colocarem esse novo tipo de captação, de leitura da imagem, né? Então, gente, isso era assim, fundamental para que a arte fosse classificada como impressionista, né? Eram essas impressões que os artistas iam tirando que eram passadas para os seus quadros. Nesse caso, então, a obra demonstra a inovação de estilo do pintor ao capturar, ao pegar o momento em que o sol atravessa o nevoeiro da Baía de Le Havre, na Normandia. Então, nesse lugar aí, eles ficavam pintando e pintando e pintando. A estética, a aparência a estética refletia na produção de imagens, num primeiro momento, a ideia de obras inacabadas. Ou seja,
artistas sem formação, com o uso da cor como o principal elemento expressivo. É por isso que as primeiras críticas foram arrasantes, né? Foram críticas assim pesadas e chamaram de impressionistazinhos, e teve assim, só depois que foram reconhecendo o valor da ideia e o valor da estética e da contribuição do trabalho dos impressionistas, tá? Então, olha só, as reações e as críticas ao impressionismo, como eu já estava adiantando para vocês, né? O público aceita com dificuldade esta forma de pintura, muito nova e distante das referências clássicas, né? Aquela coisa formal, cuidadosa, bem acabada da arte clássica, aí é achincalhada mesmo. Eles modificam mesmo, querem distância desse tipo de pintura. Então, os artistas impressionistas, né? Desconcertado diante desse novo estilo, o público teve uma impressão de rudeza e de esboço sem formas e termina por ridicularizar as pinturas impressionistas e os pintores também, né? Então, gente, nós vemos através dessa afirmação aí que existia um público maior já naquele tempo que se voltava para apreciar as artes plásticas, né? Existia uma concentração maior. Era bem maior o número de pessoas que se dedicavam em observar, em se deleitar com os quadros, em identificar as pinceladas e o estilo de cada autor, né? Como nós estamos vendo aqui, o Van Gogh e dois quadros aí, um impressionista e outro, uma senhora aí com uma menina com flores aí. Então, houve uma transição do realismo para o impressionismo, ou seja, as obras que dominaram aquele período ali foram obras que rompiam as barreiras acadêmicas, né? As obras, elas, de certo modo, desafiavam as leis, desafiavam toda a estética que estavam colocadas, estavam estabelecidas. Então, através disso aí, eles renovavam a expressividade artística. As transformações do século XIX atingem a arte. Então, esse aqui é o verdadeiro, é o grande catalisador, né? Aquilo que faz tudo movimentar, o grande modificador, o grande responsável pelas modificações, que são as transformações que se aceleram no século XIX, ok? Então, seguindo aqui, nós temos um pouquinho aqui de algumas características da transição realismo-impressionismo. Os artistas não querem apenas representar a realidade em forma da fotografia. Então, aquelas artes, aqueles quadros que procuravam representar quase como se fosse uma fotografia, de maneira real, esses artistas começam a achar que isso é banal, isso é pouco. Então, eles começam a querer colocar uma liberdade de expressão artística. Ou seja, eles investem em pinceladas menos compromissadas com a verdade, com a realidade, né? Pinceladas soltas, e procuram conquistar a liberdade de expressão artística como dinamismo do novo estilo de vida, né? Procurando expressar e colocar aí essa dinâmica, essa movimentação, esse novo entendimento, esse novo olhar. Então, é um marco na arte moderna. Os autores impressionistas não mais se preocupavam com os ensinamentos do realismo, da academia, né? E mesmo se mantinham alguns aspectos do realismo, não se comprometiam
com a denúncia social. Reproduziam paisagens urbanas e suburbanas. Ou seja, a temática também foi enjoando, foi também ficando cansativa, né? E também houve uma reação a esse tipo de cabresto, a esse tipo de regra tão rígida. E é por isso que os artistas passaram a fazer outros tipos de pintura, outros tipos de abordagem, ok? Então, gente, vamos seguir aqui e nós vamos ver aqui um quadro muito interessante, né? O quadro O Almoço na Relva, é Edouard Manet, né? Parece com o outro artista lá, né? O Claude Monet, mas esse aqui é o Manet, Edouard Manet. E aqui nós vamos ver aqui uma pintura, o uso do claro escuro muito bem montado aí, né? E a posição dos aristocratas, né? Aqueles rapazes lá, bem vestidos, e uma mulher totalmente desnuda. Nós vamos entender já por que nós vamos explicar. O que acontece é o seguinte, o Edouard Manet foi um dos expoentes desse movimento. Ele apresenta uma obra tida como inacabada, como se fosse um esboço ou uma impressão. Por quê? Porque tem algumas coisas ali que parecem que não estão bem feitas, mas é proposital. O artista transitou, então, do realismo ao impressionismo, rompendo as antigas regras de ter que fazer uma cópia fiel do que se estava vendo na realidade. Ele inovou no tema e no tratamento de imagens sem se afastar das normas clássicas, inspirado em obras renascentistas. Então, vamos vendo também que ele expôs essa sua obra que nós vimos no outro quadro, O Almoço na Relva, no Salão dos Recusados, em 1863, porque foi hostilizado e recusado pelos críticos do Salão Oficial. Hoje, essa obra é o ponto de partida da arte moderna. Então, vamos entender então, o Salão dos Recusados e essa hostilização e os críticos do Salão Oficial. É que existia toda a obra de arte que ia ser apresentada ao grande público, existiam os salões mais chiques, mais caros, melhor frequentados, os salões oficiais. E para uma obra poder ser apresentada ali, passava por uma triagem. E a triagem era feita por esses críticos. E quando esses críticos diziam não, né, aí entra também politicagem, entra também um monte de outras coisas que vão além do julgamento do valor da obra de arte. Então, mas quando eles diziam não, então o artista ficava sem ter onde expor, apresentar ao público a sua obra de arte. Então, foi surgindo o Salão dos Recusados, né? Um outro local de apresentação e que passou a ser prestigiado também pela sociedade. Aos poucos, a sociedade foi também frequentando para ver se será que tinha alguma coisa ali muito interessante que ficou para trás, né? Que ficou fora, que foi injustiçado, então as pessoas iam lá. Então, como o Almoço na Relva foi recusado pelo Salão Oficial, ele foi apresentado com muita honra no Salão dos Recusados, né? E isso foi, assim, muito interessante porque a obra se tornou muito requisitada, se tornou muito famosa, muito procurada. Em vez de perder o valor, não, cresceu. Nós vamos ver, então, algumas curiosidades sobre o Almoço na Relva. Analisando aqui, nós vemos que a composição ela parece realista, né? Parece ter uns traços assim, quase de uma fotografia. Mas, no entender dos críticos, ela é irreal, pois
as figuras, as pessoas que estão aí retratadas aí, não estão de frente para o rosto, de frente para outro rosto, se não estão se entreolhando. Eu acho discutível essa afirmação, mas vamos em frente aqui. A falsa proporção da banhista, essa aqui, ó, o tamanho, ela parece maior do que ela devia ser pelas linhas da proporção, né? Parece bem maior em relação aos outros elementos da composição, né? Ela parece ser uma figura maior, dada a distância, dada a perspectiva, dada a proporção dela em relação aos outros que estão muito aproximados da frente de quem está olhando. Então, Manet inovou no tema e na perspectiva, pois ele utilizou pinceladas rápidas e imprecisas e suaves gradações nas tonalidades das cores, sem contrastes nem relevo. Então, mesmo sem ter a preocupação formal dos academicistas, né, dos clássicos, ele consegue transmitir pessoas, expressões e consegue transmitir também, consegue transgredir algumas regras que eram consideradas sagradas pelo purista. Então, por isso, a obra é tão polêmica, tão contestada e tão contestatória, né? Ela não só é um elemento de discussão, de polêmica, para os entendidos, para os amantes da arte plástica, das artes plásticas, como também ela também apresenta as suas evoluções. Então, vamos aqui para outro movimento, que é um movimento que foi começando a aparecer depois que essa história das pinceladas soltas começaram a ficar assim, meio cansativas, né? Então, cada um desses artistas são pessoas que são estudiosas do assunto, são pessoas que passam horas olhando para os quadros, são pessoas que observam as obras dos artistas, têm um traço aperfeiçoado, aprendem primeiro a fazer do jeito realístico, para depois ir colocando a sua marca, né? a sua visão. Estamos vendo aqui, por exemplo, esses 4 artistas aqui, cada um tem uma ideia diferente, nós vamos ver. Os pós-impressionistas são obras, né, são artistas que se seguiram após o surgimento do impressionismo. E o impressionismo e o pós-impressionismo foi um estilo que foi se formando por esses 4 artistas aí, o Paul Cézanne, o Georges Pierre Seurat, Vincent van Gogh, muito famoso, né? E o Paul Gauguin, esteve aqui no Brasil, aí, desenhou a Baía de Guanabara. E então vamos ver aqui. No pós-impressionismo, vocês estão vendo aí os quadros, né? E as diferenças entre eles. Nós vamos destrinchar um pouquinho esses estilos aqui, né? E cada um deles, né? Temos aqui um quadro de Paul Cézanne, aqui o do Georges Seurat com seu pontilhismo, né? O quarto do Van Gogh e o Paul Gauguin aqui com suas cores exageradas, né? Todos eles reagiram ao impressionismo. O que aconteceu? O Cézanne, ele se concentrou na estrutura da figura pictórica, quer dizer, a estrutura da figura, a figura desenhada. O Seurat se concentrou no caráter científico da cor, então foi um uso mais estudado, mais rebuscado. O Van Gogh reflete sua intensidade emocional. E o Gauguin, ele fez experimentos com o uso simbólico da cor e do traço. Vocês estão vendo aqui esse cachorro totalmente avermelhado aí, né? Uma cor de pele que não existe. E aí vamos ver um pouco mais sobre esses artistas. Aqui o quadro do Vincent van Gogh, é o quadro Noite Estrelada. Olha só, na cabeça do Van Gogh, que ele era muito
tinha problemas psicológicos, ele era muito perturbado. E na cabeça dele, as estrelas elas tomam uma proporção gigantesca, né? Elas parecem esses olhos fortíssimos, grandiosos, né? Por isso que ele vai e retrata uma noite estrelada dessa maneira. E esse autorretrato é um retrato que ele mesmo fez dele, né? Acho que se olhando no espelho, esse retrato dele aí, que tem esse problema na orelha, que uma certa vez, ele num acesso de raiva, ele num momento assim de descontrole, ele cortou a própria orelha, ou sei lá, passando assim um pincel assim de vez pela cabeça, assim. Eu sei que ele se cortou, ele foi internado por conta disso, passou um tempo no sanatório e depois ele voltou a poder frequentar. E esse quadro aqui, As Banhistas de Grenouillère, do Pierre Auguste Renoir, é um quadro de 1869. É um tema... veja só, diante desse quadro aí, a gente vai refletindo as seguintes características. O tema, para eles, para os impressionistas, não era importante. Tanto fazia qual fosse o tema que fosse pintado. Podia ser pessoas dançando, tocando violão, pessoas num piquenique, ou pessoas numa tarde passeando. Não era importante sair, o que era importante era o momento em que a coisa acontecia, né? Ou seja, escolhia o tema e aí, num certo horário, o artista ia lá, fazia o desenho, dava a sua opinião, a sua visão sobre aquele momento ali através de seu traço, através da sua pintura, né? Então, as condições ambientais nas paisagens e nas cenas, o dinamismo, né, e a luminosidade, era isso que era mais procurado, era isso que mais importava para o artista ao fazer o quadro com as características do impressionismo, né? O Paul Cézanne, ele estava preocupado com a própria percepção. O que os olhos pensam, olha que frase interessante, né? Era um novo olhar para a técnica de pintura. O Van Gogh era um novo olhar para a emoção, que ele era de acordo com a emoção dele que ele procurava expressar os seus quadros, né? E o Gauguin já se preocupava com a sociedade. Ou seja, a função da arte, então, dentro dessa perspectiva, passou a ser a representação do que se sente e não do que se vê, tá? É uma característica comum deles. Então, vamos ver aqui um pouquinho aqui sobre esse artista muito conturbado, uma pessoa que sofreu muito durante a sua vida, né? O Vincent van Gogh era um holandês, né? Viveu de 1853 até 1890. Ele foi um importante pintor holandês. Olha só que coisa interessante, ele era um pregador religioso, desde jovem, desde muito jovem, né? Antes de ser artista plástico aos 27 anos, foi quando ele mudou, né, de vida. Ele visitava as comunidades de camponeses e usou muitas dessas impressões que ele teve aí como tema de suas obras. Pobre Vincent van Gogh sofria de epilepsia, transtorno bipolar, e por conta disso vivia muito solitário, ninguém queria muito se aproximar dele, a não ser os colegas os artistas amigos, né? E para ele, fazer arte era um processo intenso de emoção e de dedicação. Ele era assim era muito forte o trabalho dele, né? Ele estudava muito a história da arte e às vezes até
era exagerada. Essas pessoas que estudam, a mente cansa. Então aqui você está vendo aqui mais um dos autorretratos, né? Mais um dos retratos do Van Gogh, onde as cores, aí você consegue perceber a nitidez de um rosto de uma pessoa. Era ele era assim, só que com essas características aí, com essas pinceladas aí, né, que são um diferencial no trabalho dele. Ele apreciava tecer com fios e linhas de diferentes cores para estudar o efeito visual do resultado. A textura de suas pinceladas eram grossas, grossas camadas, né? Não, a textura de suas pinceladas em grossas camadas lembram uma colagem de fios de lã coloridos. Verdade. Num acesso de raiva, olha aqui, ó, decepou sua própria orelha e ficou internado num sanatório por 1 ano. Morreu com as complicações de um tiro de autoria incerta. Ele teve uma vida curta, mas intensa, na produção de cerca de 860 pinturas e 1.200 obras sobre papel e 38 autorretratos, um deles ainda com o curativo na orelha decepada. Então ele trabalhou incessantemente, noite a noite, dia a dia, extenuosamente, cansativamente, né? A pintura do Van Gogh, ele era uma dedicação extrema, era o tempo todo procurando extravasar no papel, né, tudo aquilo que ele sofria na sua vida, né? As complicações da solidão. Nós vemos aquele quadro que ele pintou lá com a cama, né, um quarto bem pequenininho, com os seus objetos pessoais. Então, foi um trabalho assim muito forte, né? 800 pinturas. No papel ele fez 1.200 obras. Só autorretrato ele fez 38. Algumas vezes ele próprio pintava a si mesmo, outras vezes ele pintava um colega, o colega pintava ele, fazia tudo dentro da sua perspectiva de procurar transmitir mais a emoção do que a técnica, porque os parâmetros ditados pela arte acadêmica, né? A arte clássica, né? A arte neoclássica também. Então, essa foi a vida do Vincent van Gogh. Vamos seguindo aqui e vamos chegar no expressionismo. É mais um movimento que procura se desgarrar do excesso de pinturas e pintores do impressionismo, do pós-impressionismo. Então, esse expressionismo, nós estamos vendo aqui um primeiro exemplo aqui, essa máscara Natureza Morta 3, o artista Emile Nolde. Isso aí já é em 1911. O que acontece? Na arte africana, existe muita representação, muitas esculturas, muitas obras e pinturas e desenhos com as máscaras que são usadas em rituais, são usadas em celebrações, são usadas em representações teatrais, são as famosas máscaras africanas, que dizem até que o Picasso, né, o pintor Picasso, esteve na África e, vendo essas máscaras, se impressionou e até usou em alguns de seus trabalhos, né? Então, essas máscaras africanas, aí, de certo modo, foram utilizadas no movimento do expressionismo. O expressionismo representa formas de arte que resultam, né, do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser.
Então, é uma outra abordagem, né? É um outro olhar, uma nova concepção para chegar a fazer uma obra de arte, novo tipo de pintura, né? Procurando expressar o impacto interior, né? Das imagens que vêm do fundo do ser, do fundo da mente, né? Então, essas imagens são como o transbordamento do que era causado na época pelo mundo exterior. Então, olha que profundidade de pensamento para poder refletir essa visão artística, né? Essa maneira. Então, o reflexo do sentimento dos artistas perante o contexto vivido, como uma radiografia do que havia de mais profundo no ser humano. E aí, seguindo, nós vamos ver mais características. Seguindo, nós vamos ver o seguinte: o artista não controlava racionalmente sua expressão. Se o mundo era obscuro e sombrio, assim seria a obra. Teve repercussão em todas as linguagens artísticas, né? Então, na música, na escultura, no desenho, em todas as instâncias teve uma repercussão forte, né? E vemos aqui um outro exemplo, né, de expressionismo, né? O olho do expressionismo estava voltado para o interior, o núcleo das coisas, em sequência livre de imagens simbólicas. Então, vemos aqui esse quadro famosíssimo, conhecidíssimo, né? Que é o grito, onde uma pessoa aí gritando, fugindo de alguma coisa, né? O Edvard Munch, ele era também mais um artista sofrido, né? Na época que ele pintou esse quadro, tinha perdido a mãe e a irmã, tinha passado por um momento muito triste na sua vida. Então, vamos ver aqui uma curiosidade, vamos, de certo modo, suavizar um pouco essa tristeza toda, né? Com o grito, as paródias feitas ao grito. O que é uma paródia? É a mesma ideia, o mesmo quadro, só que com uma visão mais engraçada, vamos dizer assim. Então, você vê aqui, ó, essa figura aí muito conhecida, né, fugindo, né, com o grito. E aqui temos esse outro quadro aqui, ó, olha esse detalhe aqui. E o cara apavorado correndo. E aqui também esse outro com medo da própria sombra. Então são ideias interessantes, né? Então nós vemos o seguinte: o impressionismo se preocupava apenas com a sensação de luz e cor, sem se importar com os sentimentos e a problemática da sociedade. O expressionismo foi uma reação porque buscava interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Então, é uma outra visão, uma outra conotação, né? E o pintor norueguês, que nós vimos ali sua obra máxima, né? O Edvard Munch, que morreu em 1944, na obra O Grito, ele apresenta uma figura humana sem linhas reais, né? Que se contorce sob efeito de suas emoções. As linhas sinuosas do céu, da água e da diagonal da ponte conduzem o olhar para a boca da figura que se abre num grito perturbador. Por isso que a obra se chama O Grito. E aí, chegamos ao fim dessa nossa aula de hoje. Vamos nos preparar para fazer a nossa revisão e logo em seguida vamos fazer os nossos exercícios para a gente fixar melhor o que a gente aprendeu na aula de hoje.